Depois, vocês querem aula de 1 minuto. Impossível. Professor, poderia fazer a análise sintática da frase: a claridade vinda do sol deixou os pescadores cegos com os feixes de luz. Mas é claro que eu faço. Começamos a análise sintática localizando os verbos, que neste contexto são as palavras deixou, o verbo deixar conjugado no pretérito perfeito do indicativo, e vinda, o verbo vir no particípio, na forma nominal de particípio. Se temos duas formas verbais, neste período existem duas orações, cada uma organizada em torno de um verbo. Qual é a primeira declaração organizada em torno deste verbo? A claridade deixou os pescadores cegos com os feixes de luz. Assim, nós temos aqui uma primeira oração, que se inicia com este termo e termina neste outro. A segunda oração, organizada em torno da forma verbal vinda, será a oração vinda do sol. Avalie primeiro a estrutura sintática da primeira oração. A partir do verbo, perguntamos: o que deixou os pescadores cegos? A resposta será a claridade. Portanto, a claridade desempenha um papel sintático de sujeito, ao passo que toda declaração sobre o sujeito funciona como o predicado. Observe que o sujeito é formado por duas palavras. Delas, qual é a principal sobre a qual recai a declaração do predicado? É a palavrinha claridade, que funciona como o núcleo do sujeito. Antes do núcleo aparece o artigo, e artigo que acompanha o núcleo de um termo da oração desempenha o papel sintático de adjunto adnominal. Como este sujeito tem somente um núcleo, nós dizemos que ele é um sujeito simples. Hora de analisar a construção do predicado, que se organiza a partir do verbo. Se eu dissesse apenas a claridade deixou, vocês me perguntariam: a claridade deixou o quê? A claridade deixou quem? Isso indica que o verbo pede complemento obrigatório. Ele é um verbo transitivo. Mais ainda, quem deixa, deixa alguém, deixa alguma coisa. O verbo pede complemento sem preposição. Logo, ele é um verbo transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, ele precisa do seu complemento obrigatório, que é o objeto direto. Assim perguntamos: a claridade deixou quem? A claridade deixou os pescadores. Portanto, este termo que completa o verbo transitivo direto funciona como objeto direto. Mas o objeto direto tem duas palavras. Qual é a principal? O substantivo pescadores, que funciona como núcleo do objeto direto. Este artigo, que acompanha o núcleo de um termo da oração, irá funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Após o objeto direto, aparece o adjetivo cegos. Esse adjetivo se liga ao objeto direto para indicar o estado do objeto direto. Portanto, nós dizemos que cegos funciona como predicativo. É o predicativo do objeto direto. E, finalmente, nós temos o termo com os feixes de luz, que se liga ao verbo para indicar a causa ou o meio como a coisa aconteceu. Por essa razão, este termo, que modifica o verbo, funciona sintaticamente como um adjunto adverbial, que pode ser, dependendo da interpretação, caracterizado como adjunto adverbial de causa ou um adjunto adverbial de meio. Observe agora a estrutura sintática da segunda oração. Ela se organiza em torno do verbo vir no particípio, que é um típico verbo intransitivo, um verbo que não exige complemento. Tanto que eu posso dizer somente ele veio. Este verbo que não exige complemento obrigatório é um verbo intransitivo. Após o verbo intransitivo, aparece a expressão do sol, que indica o lugar de onde algo veio. Portanto, este termo funciona sintaticamente como um adjunto adverbial. Neste caso, um adjunto adverbial de lugar. Vejam também como poderíamos classificar o predicado da primeira oração e o predicado da segunda oração. Na primeira oração, o predicado tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Sim. Quando o predicado não tem verbo de ligação e tem predicativo, ele é um predicado verbo nominal. Agora, observem a estrutura do predicado da segunda oração. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Também não.
Assim, a segunda oração é formada apenas por um predicado do tipo verbal. Lembrando que o predicado verbal é aquele que não tem verbo de ligação nem predicativo. Agora, para fecharmos com chave de ouro, já que nós temos aqui um período composto organizado por duas orações, nós precisamos avaliar a relação sintática entre essas orações. A primeira oração funciona neste contexto sintático como a oração principal, ao passo que a segunda se liga à principal para especificar a claridade de que se fala. Portanto, esta segunda oração funciona como uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma vez que ela restringe dentro da claridade aquela que deixou os pescadores cegos com os feixes de luz. Portanto, a segunda oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Viu? Eu disse que não seria possível uma aula de 1 minuto.